Existe uma forma para você ser respeitado e amado por qualquer pessoa. E o que gera isso é o seu comportamento. Aos 22 anos, eu já sou uma empresária muito bem-sucedida, palestrei para mais de 500 mil pessoas e convivo com milionários e com bilionários todos os dias. E esses são os 5 passos que vai fazer com que você se torne uma pessoa admirada e respeitada. E eu já adianto, tá, que o 5º passo é o que diferencia as pessoas mais poderosas do mundo. Mas para entender o 5º passo, a gente vai começar do 1º passo. Sinceramente, você quer que as pessoas gostem de você ou que as pessoas respeitem você? O 1º passo é entender a diferença entre ser gostado e ser respeitado. A maioria das vezes que eu faço essa pergunta, as pessoas me respondem: Júlia, eu quero ser os dois. Eu quero ser amado e respeitado. E sim, é possível ser os dois. Mas o que acontece com a maior parte das pessoas é que elas esquecem de serem respeitadas. E a única coisa que elas querem, acima de qualquer outra coisa, é serem aceitas, aprovadas e amadas pelos outros. Quando você prioriza ser gostado acima de tudo, você vai acabar comprometendo seus valores para agradar outros. Você pode acabar concordando com coisas que você não acredita só para ser aceito. E ainda, você pode acabar virando aquela pessoa boazinha, que todo mundo acha legal, que todo mundo gosta, que quer ter por perto, mas que ninguém leva a sério. Ninguém pede opinião, ninguém te procura quando precisa de algo importante ou quando quer apresentar você para uma outra pessoa relevante. Sabe qual é a consequência disso? Você não é nem respeitado e nem verdadeiramente gostado. As pessoas te toleram, acham você legal, mas não existe admiração. Elas não admiram você. E olha, gostarem de você e respeitarem você ao mesmo tempo é sim possível. E existe uma ordem certa pra gente conseguir isso. Quando você faz na ordem errada, é aí que tá o problema. Porque, como eu disse, você não consegue nem ser respeitado, nem ser gostado. Então você me pergunta: Júlia, qual é a ordem certa para eu conseguir isso? Para eu conseguir tanto ser admirado quanto gostado? Ao invés de você buscar o respeito, ou você buscar que gostem de você, você precisa escolher conscientemente uma outra coisa. E essa coisa é ser admirado. Porque a admiração é exatamente isso. É ser respeitado e gostado ao mesmo tempo. É você ter os dois. E não sou eu que estou dizendo isso, tirando isso da minha cabeça. Isso foi descoberto por uma psicóloga de Harvard chamada Amy Cuddy, que eu particularmente gosto muito dela. Ela estudou por ano como as pessoas julgam umas às outras e ela chegou a uma descoberta que muda completamente tudo sobre como a gente entende as relações humanas. Amy descobriu que quando você conhece alguém, seja numa reunião, num encontro, numa entrevista, o nosso cérebro faz 2 perguntas quase que instantâneas e inconscientes a respeito dessa pessoa. A primeira pergunta que o nosso cérebro faz é: essa pessoa quer me ajudar ou ela quer me prejudicar? Eu posso realmente confiar nessa pessoa? Isso é sobre intenção, tá? É sobre você ser empático, é sobre você ser verdadeiramente simpático e mostrar que você se importa de verdade com a pessoa com que você está se relacionando e conversando. É sobre conexão humana. E a segunda pergunta que o nosso cérebro faz quase que de modo inconsciente é: essa pessoa é capaz? Ela consegue fazer o que ela está prometendo para mim, falando para mim? E isso já é sobre competência. É sobre você ser bom no que você faz, ter resultados, ter autoridade em algo, ser uma pessoa relevante através daquilo que você é capaz de fazer. Só que agora vem a parte que muda absolutamente tudo. Essas 2 perguntas não acontecem ao mesmo tempo. Elas têm uma ordem para acontecer. As pessoas primeiro avaliam a intenção que você tem. E só depois, se primeiro você passa nesses testes, aí sim elas começam a avaliar a sua capacidade. E tá aqui um insight que explica tanta coisa na nossa vida. Se você não passa no primeiro teste, o segundo teste nem importa. Deixa eu te explicar melhor. Se você parece frio, arrogante, distante, calculista, mesmo que você seja um gênio, mesmo que você tenha todos os resultados do mundo e a autoridade do mundo, as pessoas vão te rejeitar. Elas te veem como uma ameaça. No fundo, elas começam a pensar: essa pessoa pode até ser boa, até ser capaz, mas eu não consigo confiar nela. Ela pode usar essa capacidade que ela tem, essa inteligência, contra mim. Mas se você demonstra primeiro empatia, conexão, a intenção certa por trás desse relacionamento, se você mostra que você realmente se importa, que é gente boa, mesmo que você não seja o mais técnico das pessoas, a pessoa mais inteligente do mundo, as pessoas vão abrir a porta para você. Porque elas pensam: essa pessoa, ela quer o meu bem, ela quer me ajudar. Então deixa eu ouvir o que é que ela tem para me dizer. Isso é muito poderoso. E é por isso que na vida real você vê as coisas como aquele chefe super competente que entrega todos os resultados, mas que ninguém gosta dele, que ninguém quer se conectar com ele, que ninguém abre as portas para ele. As pessoas trabalham para ele porque são obrigadas, não porque querem. Não existe motivação e muito menos lealdade de verdade naquela relação.
Ou aquele professor que todo mundo ama, que todo mundo defende, mesmo existindo muitos outros professores com currículos melhores e até com didática melhor. Mas esse professor é o amado por todos e é o respeitado por todos. Por quê? Porque ele se importa com os alunos de verdade. Ou aquele líder que inspira, que as pessoas seguiriam para qualquer lugar, não só porque ele é competente e tem autoridade, mas porque ele junta competência com humanidade. Existe verdade por trás dele. Quando você junta os dois, quando você é empático e competente ao mesmo tempo, aí sim você vira admirado de verdade. Aí sim você conquista respeito e afeto ao mesmo tempo. Mas quando você só tem competência sem empatia, sabe o que acontece? As pessoas podem até admirar você de longe, mas ninguém quer se aproximar nem ter você perto. Ninguém quer trabalhar com você, ninguém torce por você e muito menos quer abrir as portas para que você possa entrar e assumir lugares de autoridade. E é por isso que para você ser admirado, você não pode começar buscando a aprovação das outras pessoas a qualquer custo. Mas você também não pode começar sendo frio, calculista, focado só nos seus resultados e o que é que você vai ganhar. Então, Júlia, qual o segredo? O segredo está em entender que a admiração vai começar quando primeiro você construir confiança. E o primeiro passo para construir confiança, e isso pode surpreender, tá? Não é ser o mais competente da sala, não o mais inteligente, não é ter os melhores resultados. É demonstrar empatia e simpatia genuína primeiro. Não ser uma pessoa interesseira, ser uma pessoa interessante no que a outra pessoa está falando em quem ela é. Porque quando as pessoas confiam em você, quando elas sentem que você se importa de verdade, aí sim, elas vão estar abertas para ver a sua competência e o quão bom você é. Aí sim, a sua capacidade vai gerar admiração e não vai ser uma ameaça na percepção delas. Só que a empatia sozinha não vai te levar longe. Você pode ser a pessoa mais empática do mundo, mas se você não tem competência para mostrar, as pessoas vão gostar de você, mas nunca vão te respeitar de verdade. Então, não vai ter muito benefício e muita vantagem. Por isso, presta muita atenção. O último passo desse vídeo que eu vou falar no final é que vai determinar se a autoridade que você está construindo vai durar apenas um mês ou vai durar a vida inteira. Então vamos para o segundo passo. Eu vou te explicar de modo simples como que você vai gerar simpatia e empatia genuína. Agora que você sabe que você precisa gerar empatia para começar qualquer relacionamento, a pergunta de $1 milhão é como que você pode fazer isso sem parecer forçado, sem parecer fake. Porque olha, eu conheço muita gente que tenta ser simpático, mas parece totalmente artificial. Aquele tipo de pessoa que sorri demais, que concorda com tudo, que puxa assunto de forma estranha, que tenta ser uma pessoa interessante, fica artificial demais. Isso não funciona, porque as pessoas percebem quando você está sendo uma pessoa forçada. Empatia genuína não é sobre você ser bonzinho com todo mundo, não é sobre você agradar as pessoas a qualquer custo, não é sobre você fingir que você realmente se importa. É você genuinamente se importar. É sobre fazer você as perguntas de verdade e escutar as respostas das pessoas. Não é aquele tudo bem automático que você nem espera a resposta. É você perguntar e realmente querer saber como a pessoa tá. É você prestar atenção no que as pessoas estão dizendo, nos interesses dela, naquilo que ela gosta e o que ela não gosta, e não só fingir que você está prestando atenção, enquanto você pensa no que você vai falar depois e como que você vai se autopromover. Mas realmente escutar aquilo que elas estão dizendo, é sobre você se colocar no lugar do outro, tentar entender o que a pessoa está pensando, o que a pessoa está sentindo, quais são os desafios que ela está enfrentando e como que você pode ser um solucionador de problemas na vida dela. Deixa eu te dar um exemplo prático de como isso funciona. Quando alguém te conta um problema, ao invés de você já sair dando conselhos não solicitados e mostrando como você é capaz de solucionar a vida dessa pessoa, você para e pergunta: como que você está se sentindo com isso? Você valida primeiro o sentimento da pessoa e mostra que o seu interesse está em saber como ela tá. Isso é empatia genuína. Quando você está numa reunião e percebe que está alguém inquieto, ao invés de só ignorar, você cria espaço para a pessoa falar: e você? O que você acha disso? Você concorda? Me fala qual a sua opinião. Você está mostrando que a opinião dessa pessoa importa. Quando alguém conquista algo, ao invés de você ficar com inveja ou diminuir a conquista, você comemora de verdade como se a conquista fosse sua. Você fica genuinamente feliz pelo sucesso do outro. E sabe o que é interessante? Quando a gente faz isso, a gente começa a demonstrar empatia de verdade e as pessoas começam a sentir isso de modo quase que inconsciente. Elas sentem que você é diferente, que você não está ali apenas para se promover, para sugar aquilo que elas têm para te dar, só para pegar alguma coisa, só para usar elas de alguma forma. Elas sentem que você se importa de verdade e isso abre uma porta,
ainda pela teoria que Amy Cuddy explicou, que eu expliquei no início do vídeo. Só que tem um cuidado muito importante, tá? Empatia não quer dizer que você vai se anular, ou que você não vai expressar aquilo que você realmente está sentindo, ou que você vai concordar com tudo que as pessoas estão falando. Você pode discordar das pessoas e ainda assim ser empático. Você pode ter uma posição diferente e ainda assim respeitar o sentimento da outra pessoa. A diferença está na forma. A diferença está em como que você faz isso. Ao invés de você atacar a pessoa, você questiona a ideia dela. Ao invés de você invalidar o sentimento dela, você reconhece, mas apresenta uma outra perspectiva e tenta entender o porquê que ela se sente assim. Exemplo, tá? Eu entendo porque você se sente assim e ao mesmo tempo eu vejo de uma forma diferente. Posso te contar como é que eu penso sobre isso? Percebeu a diferença? Você não tá sendo fake, você não tá anulando a sua opinião, se calando, você não tá concordando com algo que você não acredita, mas você também não tá sendo agressivo, muito menos desrespeitoso. Não é o que você faz, mas é o como você faz. Você está demonstrando empatia, mostrando que você entende o ponto de vista da pessoa, ao mesmo tempo você está mantendo a sua integridade e você está mantendo aquilo que você acredita de verdade. E outra coisa muito importante é, seja consistente nisso. Não adianta você querer ser super simpático quando você precisa de algo e depois ignorar a pessoa completamente. Não adianta você ser só simpático ou empático com quem pode te ajudar. Você precisa ser consistente nesse papel de ter uma empatia genuína por qualquer um. As pessoas percebem quando você só é empático com pessoas específicas. E quando elas percebem isso, a credibilidade que você construiu, ela vai sendo eliminada, quase que de modo instantâneo. Empatia genuína é você ser assim com qualquer um. É com o estagiário, com o garçom, com o funcionário e também com o CEO da empresa. Com quem pode te promover e com quem não pode te dar nada. É você ser consistente na forma que você trata as pessoas. Porque quando você faz isso, quando você demonstra empatia e simpatia genuína de forma consistente, algo incrível acontece. As pessoas, quase que de modo mágico, começam a confiar em você. Elas começam a abrir portas, elas começam a ficar receptivas, te incluir em coisas que antes você não estava incluído. E aí sim, você tem a abertura necessária para mostrar a sua competência. E se você continuar assim, no quinto passo, você vai conseguir dominar o que pouquíssima gente realmente domina. Mas calma, vamos com calma, vamos seguir para o passo número 3. O passo número 3 é construir uma competência inegável. Você já entendeu como que você vai construir uma empatia que vai abrir as portas? Porém, uma vez que a empatia abre a porta, a competência é o que faz você ser levado a sério e respeitado por qualquer pessoa. Se você só tem empatia sem competência, as pessoas vão te achar legal, mas não vão te respeitar de verdade. Você vira aquela pessoa querida, mas que ninguém pede uma opinião importante. Então, como que você constrói competência de verdade? A resposta vai te surpreender. Você vai escolher apenas uma única coisa e você vai ficar absurdamente bom nela. Não 10 coisas, não 5 coisas, uma coisa. Porque na era da informação, onde todo mundo sabe um pouquinho de tudo, quem se destaca é quem domina profundamente uma área específica. Tem um livro que eu gosto muito chamado Outliers, do Malcolm Gladwell, e ele fala sobre a regra das 10.000 horas. Para você se tornar um dos melhores do mundo em alguma coisa, você precisa aproximadamente de 10.000 horas de prática naquela área. Isso é para se tornar perito, mas não é qualquer prática. É o que o psicólogo Anders Ericsson chama de prática deliberada. Júlio, o que é essa prática deliberada? Prática deliberada não é você fazer a mesma coisa do mesmo jeito repetidamente. Isso é apenas repetição. Prática deliberada é quando nós somos capazes de focar exatamente nos pontos que nós mais erramos, buscar feedbacks constantes e sair da nossa zona de conforto todas as vezes que nós praticamos isso. Deixa eu te dar uma perspectiva mais palpável e mais realista. Se você dedica 5 horas por dia para uma habilidade específica, em um ano você vai acumular aproximadamente 1.800 horas de prática. E sabe o que isso significa? Isso já te coloca no top 1% das pessoas naquela área. Um ano, 5 horas por dia e você já está entre os melhores. A maioria das pessoas não tem nem 100 horas de prática deliberada em nada. Elas consomem conteúdo, assistem vídeos, leem artigos de vários assuntos diferentes, mas não praticam nenhum dos assuntos que elas aprendem. Eu chamo isso, na verdade muitas pessoas chamam isso de obesidade mental. Então, se você realmente se dedicar, se você realmente praticar de modo intencional um único assunto e virar realmente bom nisso, eu garanto que você vai se destacar nessa área muito mais rápido do que você imagina. E se você continuar por mais tempo, mais do que um ano, talvez se você chegar nas 10.000 horas, aí você não vai chegar apenas no top 1%. Você vai se tornar uma das melhores pessoas do mercado, talvez do mundo, naquela habilidade.
Deixa eu te dar um exemplo prático do que eu tô querendo dizer com isso. Duas pessoas, por exemplo, querem melhorar a sua comunicação. A primeira assiste vídeos no YouTube sobre o assunto e acha legal, mas não pratica nada. A segunda, por uma outra forma, ela se grava falando, assiste os vídeos dela, identifica o que precisa melhorar e todos os dias ela faz isso. E ela pratica aquele ponto específico que ela não é tão boa. Ela se grava de novo, pede feedback, ajusta e repete, de modo insistente. Melhoria, feedback imediato e evolução. Quem você acha que vai melhorar mais rápido? A primeira, que está cheia de conteúdo, tem mais conteúdo que a segunda, tá? Ou a segunda que pratica? Sim, a segunda que pratica. Por quê? Porque ela está praticando de modo deliberado. E aqui vem uma verdade bem importante. Os seus resultados são sempre proporcionais ao seu preparo. Tem muita gente querendo alcançar grandes resultados, mas o nível de preparação está aqui. Quer um exemplo? Se você quer abrir um negócio, você precisa estudar profundamente o mercado, a concorrência e o planejamento. Não apenas leia um artigo, mas mergulhe a fundo e entenda como que o mercado funciona, se insira nesse mercado, pratique isso. Quer mudar de carreira? Não faça apenas um curso online, construa um portfólio, pratique na vida real, tenha experiência prática, se voluntarie a trabalhar em projetos reais para adquirir experiência. E tenha cuidado com a coisa, só um parêntese que eu quero abrir. Tem uma pesquisa da London University College, uma coisa assim, e ela descobriu algo muito interessante. Pessoas excessivamente competentes que se gabam disso não são gostadas. Pessoas inteligentes, tá? Muito capazes, mas que ficam se gabando daquilo que elas sabem, do conhecimento teórico que elas possuem, elas não são gostadas. E o primeiro princípio que a gente entendeu que é fundamental, que é ter empatia, para que as portas sejam abertas, só nesse ponto já vai ser eliminado. E essa mesma pesquisa descobriu que se você adiciona modéstia e humildade às suas conquistas, isso aumenta entre 20% até, acho que, se eu não me engano, 30% da avaliação que as pessoas têm a respeito do quão competente você é. Ao invés de você dizer, eu fiz isso sozinho, eu sou incrível, você diz, a equipe trabalhou muito nisso e eu tive sorte de estar cercado de boas pessoas e de trazer também para eles algumas ideias boas. Consegue perceber a diferença? Isso é o que eu chamo de competência com humildade. É você ser excepcionalmente bom em algo, ter resultados inegáveis, mas não ficar se gabando disso o tempo inteiro. Porque quando você junta empatia genuína com competência real e ainda adiciona a humildade, aí sim você vira uma pessoa admirada de verdade. Mas espera, você tem empatia, você tem competência. Sabe o que acontece com a maioria das pessoas que chegam nesse ponto? Elas relaxam. E elas acham que já conseguiram. E é aí que tudo desmorona. Afinal, eu sou uma pessoa competente, eu tenho empatia, tenho humildade. E elas acham que agora elas já estão no topo e aí elas começam a ficar desleixadas e relaxadas. E por que tudo desmorona, Júlia? Porque existe uma coisa que pode destruir tudo em segundos. Tudo que você construiu em anos. E é exatamente isso que o próximo passo vai te ensinar a evitar. Quanto mais você estiver alinhado a esse passo, o quinto passo vai te mostrar o segredo que mantém as pessoas respeitadas e admiradas por décadas. Mas antes de falar sobre o quinto passo, vamos para o penúltimo e quarto passo. O quarto passo ele é fundamental para que você consiga proteger tudo aquilo que você construiu. E ele é estabelecer limites claros. Porque empatia sem limites te transforma em um capacho. As pessoas vão usar você, escuta o que eu estou falando. Elas vão usar e abusar da sua boa vontade. Você tem empatia, um coração, algo genuíno, mas você não bota limites. E aí eu tenho clareza que as pessoas vão esgotar você. Você vai acabar esgotado, porque as pessoas vão sugar aquilo que você tem e aquilo que você não tem. E competência sem limites também te esgota. Porque você vai aceitar qualquer projeto, qualquer pedido, qualquer demanda, qualquer trabalho. Você vai se sobrecarregar, decidir carregar o mundo nas suas costas e vai acabar trabalhando para todo mundo, menos trabalhando para você mesmo. Limites são o que protege tudo aquilo que você construiu até aqui. Mas estabelecer limites não é sobre você ser grosso e dizer não para todo mundo. Não é sobre você virar uma pessoa fria e inacessível. Estabelecer limites é quando você sabe se respeitar. E sabe quando dizer sim, e principalmente quando dizer não. E eu já adianto que quando você começa a se respeitar, as pessoas começam a te respeitar infinitamente mais. Então, como que a gente faz isso na prática? Existem duas etapas fundamentais. A primeira etapa é criar os seus limites. Você precisa sentar e fazer duas listas. A primeira lista é quais comportamentos você não tolera de ninguém. Desrespeito, mentira, falta de comprometimento, falta de caráter, fofoca, corrupção, pessoas que te procuram só quando precisam de algo, interesseiras, enfim. Eu quero que você escreva tudo, seja específico, porque se você não tem clareza do que você não aceita, como que você vai defender e se posicionar para isso?
A segunda lista é quais características você quer nas pessoas que fazem parte da sua vida. Integridade, ambição, lealdade, humildade, honestidade, verdade. Pessoas que te elevam e te param de te puxar para baixo, te levam para o próximo nível. E agora que vem a parte difícil. Você precisa olhar para a sua vida atual e se perguntar: as pessoas ao meu redor estão alinhadas com essas listas ou elas não estão? E se elas não estão, você tem que tomar uma decisão. Isso me leva para a segunda etapa. A primeira etapa é entender aquilo que você tolera ou não tolera. E a segunda etapa é fazer as pessoas respeitarem os seus limites. Porque todo mundo vai tentar testar os seus limites. Todo mundo. A primeira vez que alguém desrespeita um limite seu é sempre um teste. Essa pessoa está observando. Será que ela vai deixar passar? Será que ela vai deixar me posicionar assim? Eu fazer isso? Eu tratar ela assim? Será que ela realmente leva esse limite a sério? Esse comportamento, esse caráter a sério? E a sua reação nesse momento define tudo. Se você deixar passar, se você não falar nada, se você aceitar o desrespeito para evitar o conflito, para evitar o desconforto, enfim, para evitar talvez uma briga, você acabou de ensinar para a pessoa que ela pode continuar fazendo isso que ela fez. Mas se por outro lado você é claro, direto, sem ser agressivo, grosseiro, estúpido, mas você se posiciona e fala: isso eu não aceito, isso eu não vou tolerar, você estabelece o padrão. E as pessoas começam a entender o que elas podem e não podem fazer com você. Você não precisa gritar, você não precisa brigar, você não precisa fazer escândalo. Você pode ser firme e gentil ao mesmo tempo. Falar: eu entendo que você não teve a intenção de me ofender, mas o que você acabou de falar não é aceitável pra mim e eu não vou tolerar isso e eu preciso que você entenda isso. Simples assim. E se a pessoa continua te desrespeitando ou fazendo algo que você não concorda, mesmo depois de você deixar claro, aí você tem que ter a coragem de se posicionar e afastar essa pessoa da sua vida. Eu sei que isso é difícil, principalmente quando é alguém da família, quando é um amigo de muito tempo, um colega de trabalho, mas deixa eu te falar uma verdade, tá? Uma verdade que eu aprendi na minha vida. Cada vez que eu me afastava de alguém que violava os meus limites, a minha vida nunca piorou. Pelo contrário, ela sempre melhorou. Porque quando você remove as pessoas que te desrespeitam, ou que te puxam para baixo, ou que drenam a sua energia, você abre espaço para as pessoas que realmente te valorizam entrarem e assumirem esses lugares. E tem mais, quando você estabelece limites claros, você não perde respeito, você ganha respeito. As pessoas veem que você se valoriza, que você não aceita qualquer coisa, que você tem padrões e que você sabe aquilo que você tolera e o que você não tolera. E o que acontece? As pessoas certas se aproximam, as pessoas erradas se afastam e você começa a fazer uma filtragem natural de quem você quer ter perto de você. E o próximo passo é o que vai transformar a admiração temporária em um legado permanente. É o que vai fazer as pessoas lembrarem de você daqui a 20 anos e saberem qual foi o impacto que você gerou. E esse é o passo que as pessoas mais poderosas do mundo dominam e que ninguém te ensina. E é sobre isso que eu vou falar agora. O quinto e último passo é: preserve a sua reputação a qualquer custo. O quinto passo é sobre a coisa mais valiosa que você vai construir na sua vida: a sua reputação. Reputação não é sobre aquilo que você diz sobre você mesmo. Reputação é sobre o que as pessoas dizem sobre você quando você não está na sala. É o que elas falam quando você não está ouvindo. É como elas te descrevem para outras pessoas. É a imagem que fica na cabeça delas quando alguém menciona o seu nome. E é aqui que está a verdade mais importante que você precisa entender. Leva anos para construir uma reputação. E leva segundos para destruir essa mesma reputação. Um escândalo, uma mentira, um comportamento inadequado, uma quebra de uma promessa, algum momento crítico que você explodiu e tudo que você construiu vai por água abaixo. E é por isso que você precisa ter uma estratégia para preservar a sua reputação. E preservar isso significa ter 3 coisas fundamentais. A primeira é: seja impecável com a sua palavra. Se você prometeu, você cumpre. Não importa o que aconteça, não importa se ficou difícil, não importa se apareceu um compromisso, se você falou, você vai cumprir. Porque cada vez que você quebra uma promessa, você destrói a confiança. E confiança é base de tudo. Quando você não cumpre o que prometeu para as outras pessoas, as pessoas param de confiar em você. E quando elas param de confiar em você, elas param de te admirar e de te respeitar. Simples assim. Só que tem uma coisa ainda mais perigosa, tá? Quando você não cumpre o que prometeu para si mesmo, você destrói a sua própria confiança. E você inconscientemente para de acreditar na sua própria capacidade. Você fala: vou acordar cedo, e você não acorda. Você fala: vou treinar, e você não treina. Você fala: vou estudar, e você não estuda. Vou abrir aquele negócio, e você nunca tira o negócio do papel. E cada vez que você quebra uma promessa consigo mesmo, seu cérebro registra: eu não sou confiável,
eu não sou digno de confiança. E tudo que eu falo que eu vou fazer, eu acabo não fazendo. E aí você perde a confiança em si mesmo e não consegue realizar mais nada do que você se propõe a fazer. E quando você não confia em você, como que os outros vão confiar em você? E é por isso que eu quero que você seja impecável. Impecável com os outros e impecável com você mesmo. A segunda coisa é escolha as suas batalhas. Não vale a pena destruir a sua reputação por discussões pequenas, por ego, por querer estar certo, por querer provar sua opinião política sobre algo. Tem gente que perde toda a credibilidade que construiu a vida inteira porque não consegue controlar a língua nas redes sociais. E eu não preciso nem dar exemplos que eu sei que você já pensou em um monte de gente. Porque xinga alguém no momento de raiva, porque faz um posicionamento errado, faz um escândalo público que poderia ter sido resolvido privado. A sua reputação vale mais do que qualquer discussão, do que qualquer opinião, do que você tentar provar o seu ponto, do que você tentar desabafar a frustração que você sente. Antes de você falar algo, antes de você agir, se pergunte: isso vai construir ou destruir a reputação que eu construí? A terceira coisa é: seja sempre a mesma pessoa. Sempre. As pessoas precisam saber quem você é. Não pode ser uma pessoa diferente dependendo de quem está na sala. Eu falei um pouco já sobre isso. Se você é gentil quando precisa de algo, mas grosso quando não precisa de nada, a sua reputação é de uma pessoa interesseira e duas caras. Além de interesseira, talvez até falsa. Se você fala uma coisa no público, mas faz uma outra coisa quando você está no privado, a sua reputação é de uma pessoa hipócrita. As pessoas vão descobrir quem você realmente é. Elas sempre descobrem. É engano seu você acreditar que você vai conseguir manter essa imagem falsa que você está construindo, que não é verdadeira. E quando essas pessoas descobrem a incoerência, elas perdem a confiança que elas tinham em você. E uma vez que a confiança foi perdida, é quase que impossível de recuperar. Agora deixa eu te falar sobre o poder de uma reputação bem preservada. Quando você tem uma reputação sólida, as portas vão se abrir para você mesmo antes de você bater. As oportunidades vêm até você, as pessoas querem trabalhar com você, querem te indicar para outras pessoas, querem estar associadas ao seu nome. Quando você comete um erro, e você vai cometer, tá? Porque nós somos humanos e nós cometemos erros, as pessoas dão o benefício da dúvida. E elas pensam: isso não é típico dela. Deve ter acontecido alguma coisa. Ela nunca faria isso. A sua reputação te protege. Te protege, te defende e te abre caminhos. Porém, ela é frágil. Ela é sensível, muito, muito frágil. Então é por isso que eu te digo, proteja a sua reputação como se ela fosse a coisa mais valiosa que você tem. Porque, sendo bem sincera, ela é. Mas ser admirado é só o começo de uma vida extraordinária. Você precisa dominar muito mais inteligência emocional, crenças certas, a sua verdadeira identidade e produtividade máxima. Então, para isso, você precisa assistir esse próximo vídeo. Eu sou Júlia Vieira e eu estou com você de hoje até a sua vida extraordinária.